que está vendo? Tudo. Essa é minha maldição. Senti tanto a sua falta, Holmes. Senti-o, mal percebi sua ausência. Estou totalmente envolvido no caso mais importante da minha carreira. O que estamos combatendo? A mente criminosa mais formidável da Europa. O professor James Moriarty. Se o detivermos, impediremos a ruína da civilização ocidental. Sem pressão. Quem são vocês? Cidadãos preocupados. Senhor Holmes? Acho que está em perigo. Tem certeza que quer jogar esse jogo? Acho que você pode perder. Meu... E aí, galera do sétimo ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de literatura. Você viu as cenas de outro filme de Sherlock Holmes, então procura os filmes do Sherlock e vai assistindo um por um. Hoje, dando sequência, eu quero começar trazendo um trecho da fala da personagem desse livro. Preste atenção que vai dizer o seguinte: foi um grito desesperado, rouco, tão estranho e forçado, que tanto poderia ser de um homem como de uma mulher. Ao mesmo tempo, houve um baque surdo que estremeceu a velha casa. Então, tudo ficou em silêncio. A empregada ficou petrificada por um instante, mas depois, recuperando a coragem, correu escada abaixo. A porta do escritório estava fechada e ela abriu. Lá dentro, o jovem Smith jazia esticado no chão. Primeiro, ela não viu ferimento algum, mas quando tentou levantá-lo, percebeu o sangue escorrendo do pescoço. Este apresentava um ferimento pequeno, mas muito profundo, que cortou a artéria carótida. O instrumento que causara o corte estava sobre o carpete. Era um abridor de cartas antiquado, com cabo de marfim e lâmina dura. Fazia parte do conjunto do escritório da mesa do professor. A princípio, a criada pensou que o jovem Smith estivesse morto, mas ao jogar um pouco de água em sua testa, ele abriu os olhos. O professor. Foi ela, murmurou o jovem. A criada jura que fosse essa exatamente as palavras do moribundo. E ele ainda tentou desesperadamente falar algo mais. Esticou a mão direita no ar e depois caiu morto. Esse é um dos trechos do capítulo O Pince-Nez de Ouro, que eu pedi para que vocês fizessem a leitura em casa. Hoje nós vamos dar continuidade falando dos capítulos e aí assim na sequência você vai compreender um pouco dessa história. Mas antes da gente entrar propriamente dito no resumo do que foi falado nesses últimos capítulos, eu quero entrar agora para falar com vocês sobre um assunto muito bacana, que é sobre a leitura, tá? Então nós vamos falar um pouquinho a importância da leitura dentro da perspectiva da literatura. Por que é importante ler? Essa pergunta que eu faço para você nesse momento, eu deixo um tempo para que você tenha uma reflexão. Você pode perguntar para sua mãe, para o seu pai, seus irmãos, por que é importante ler? Né? Por que eu preciso ler? Então nós vamos saber um pouquinho agora sobre isso. Então vamos lá. A importância da leitura. Olha que interessante, nós vamos estar trazendo para vocês agora. Tanto a leitura quanto a escrita são práticas sociais. Então vamos prestar atenção primeiramente nisso. Aí você está se perguntando, professor, há uma relação da literatura com a leitura? Totalmente. Então, em aulas passadas, eu fiz uma abordagem sobre o que era literatura. Tá? Então nós abordamos vários exemplos sobre literatura e hoje eu escolhi para que a gente possa falar sobre leitura, que é claro, óbvio, está atrelada à literatura. Então, primeira coisa que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: tanto a leitura quanto a escrita são práticas sociais de suma importância, ou seja, de grande importância para o desenvolvimento da cognição humana, para o nosso entendimento.
né? Para que a gente possa adquirir conhecimento. Então, quanto mais eu leio, mais conhecimento eu vou adquirindo, mais informação eu vou recebendo e eu consigo repassar mais informações para outras pessoas. O mais interessante é que eu posso aprender diariamente, constantemente. Cada livro que eu leio, eu vou absorvendo maiores informações e isso vai fazendo parte da minha pessoa, tá? E eu posso estar assimilando outros e outros conhecimentos. Ambas proporcionam o desenvolvimento do intelecto e da imaginação, além de promoverem a aquisição do conhecimento. Então, a leitura, ela vai fazer justamente isso. Primeiro, desenvolvimento do intelecto. Eu vou ser uma pessoa que vou ter a capacidade de estar à frente do tempo, né? Porque eu estou lendo, então eu tenho essa capacidade de construir esse conhecimento de uma forma que seja eficaz. Então vamos lá. Outro ponto importante que coloca aqui dentro da perspectiva da leitura é a imaginação. Toda vez que eu leio um livro, e eu acredito que você também, quando você lê um livro, você consegue entrar na cena lá, você consegue participar, é como se você estivesse presente dentro da história. E é o que acontece quando nós estamos lendo algum livro em que esse personagem esteja presente, em que Sherlock Holmes esteja, ou qualquer uma das obras, né, do Sir Arthur Conan Doyle, você vai estar envolvido com a história. Então, quando você assiste o filme, aí você já tem um conhecimento próprio sobre a história. Então, vamos lá. Outra coisa que eu encontro aqui, além de promoverem a aquisição do conhecimento, né, ele vai dizer que esse conhecimento ele vai permanecer na minha vida, em mim, e eu posso compartilhar ele com outras pessoas. Olha que interessante. Ah, professor, então nós estamos explorando, antes de falarmos sobre resumo dos capítulos, ou falarmos propriamente alguma coisa relacionada a Sherlock Holmes, nós estamos explorando conhecimento, leitura, isso. Nós estamos abrindo o nosso leque e estudando um pouco mais sobre essas informações que é de grande importância. Então vamos lá. A importância da leitura. Dessa maneira, quando lemos, ocorrem diversas ligações no nosso cérebro que nos permitem desenvolver raciocínio. Além disso, com essas atividades, aguçamos nosso senso crítico. Olha que interessantíssimo. Desenvolver o senso crítico é justamente você ter a capacidade de estar realizando essa discussão comigo. Lembra que em sala de aula, cada capítulo que nós estávamos lendo, sempre alguém fazia um questionamento positivo em relação a Sherlock Holmes e em relação à cena, seja ela do crime ou da investigação. Então você conseguia perceber que existia isso em cada capítulo. Então isso é justamente desenvolver um senso crítico por meio da capacidade de interpretação. O personagem Sherlock Holmes, ele tem isso, justamente. Ele tem algo que é aguçado nele, que é o senso crítico, e por meio da capacidade ele consegue fazer interpretação. Em vários capítulos dos livros de Sherlock Holmes, lá do personagem, você vai conseguir perceber, inclusive nesse último que nós estamos lendo, você vai perceber que Sherlock consegue observar todo o espaço. Para onde ele olha, ele consegue observar a cena e ali ele consegue tirar informações para a sua investigação. E isso é interessante, né? Nesse sentido, vale lembrar que a interpretação, olha aqui, interpretação dos textos é uma das chaves essenciais da leitura. Afinal, não basta ler ou decodificar os códigos linguísticos, faz necessário compreender. Então, quando eu leio, eu passo a compreender um texto, eu tenho essa dimensão e isso faz com que eu consiga despertar o meu senso crítico. Vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Aqui é um ponto importante para que a gente possa trazer a discussão, que é justamente esse. Muitos são os benefícios que a leitura pode nos proporcionar. Então vamos lá, trazendo esses benefícios. Prestem atenção. O que a leitura pode trazer de benefício para o homem, hein? Pergunta ao seu pai, sua mãe aí, se eles têm essa noção do que essa leitura pode proporcionar e trazer para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, desenvolvimento da imaginação. Isso aqui eu já falei um pouquinho, mas trago novamente. A nossa imaginação fica aguçada, você consegue perceber com a maior amplitude cada detalhe sobre os personagens. Eu sempre falo isso nas minhas aulas de literatura, eu sempre trago esse questionamento. Percebam com a visão do autor.
O autor de uma obra, de um clássico, ele coloca no seu livro detalhes minuciosos para que você possamos perceber. Lembra? Ele pode colocar um detalhe como existia um jardim e naquele jardim chovia muito e a água descia sobre as pétalas das flores e caía sobre a grama. Olha, o autor trouxe detalhes importantes da cena. Bacana, né? Isso quer dizer que desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Tudo isso são benefícios de quê, gente? Respondendo aí em casa. Benefícios da leitura. A leitura consegue trazer justamente isso para a gente. Outro ponto importante é a comunicação. E aí, bem como aumento do nosso vocabulário. Você consegue ter uma liberdade ao falar. E você consegue falar de uma forma coerente, em que as pessoas à sua volta, elas conseguem compreender aquela mensagem que você quer transmitir. Conhecimentos gerais e de senso crítico. Então você consegue ter uma noção e você consegue realizar, através da leitura do livro, você consegue ter um senso crítico, você consegue trazer a sua opinião em evidência. Bacana, né? Você lê um texto, você conseguir emitir sua opinião. É isso que a leitura faz com que eu e você possamos aprender. Vamos a outro momento, falando ainda sobre os benefícios que a leitura pode trazer para você e ela pode trazer para os seus familiares também. Além desse benefício, com a leitura, exercitamos nosso cérebro. Olha que interessante. É interessante, não é só o corpo que precisa se exercitar, mas o nosso cérebro também precisa desse exercício. E como é que é feito isso? Através da leitura. Lendo os clássicos aqui do nosso querido Arthur Conan Doyle, lendo outros livros, você vai conseguir exercitar a sua mente. O que facilita a interpretação de textos. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Então vamos lá, dando sequência. Olha que interessante. Ao ler, o indivíduo adquire maior repertório, ampliando e expandindo seus horizontes cognitivos. Para além disso, estudos apontam que o ato de ler é muito prazeroso. Olha que interessante. Na medida em que reduz o estresse e ao mesmo tempo estimula reflexões. Então, toda vez que você lê, vai diminuir o estresse, tá? Você vai conseguir se envolver no mundo da imaginação e isso vai te dar prazer. O que é isso? A leitura com prazer. É quando você consegue ler um livro e você não quer terminar de ler aquele livro, você tem uma sequência nos capítulos. É o que estava justamente acontecendo em sala com o nosso livro. Eu vi alguns depoimentos de alguns alunos falando: professor, é muito bom ler esse livro porque ele vai trazendo várias investigações e o personagem principal, Sherlock Holmes, é muito bom, né? Então continue lendo, depois que concluir esse livro, procurem filmes, procurem documentários, baixem livros que vocês vão conseguir realizar ainda mais uma leitura voltada para esse tipo de literatura, né, que é o romance policial. E ele faz com que a gente tenha reflexões. Interessante é isso, tá bom? Dando sequência à nossa aula. Por esse motivo, a leitura deve ser incentivada desde a educação primária, incentivar os filhos pequenos em casa e criar hábitos são chaves importantes para que as crianças desenvolvam o gosto pela leitura, tá? Então aqui vai uma dica. Uma dica é levá-los na biblioteca, livraria, ou mesmo contar história para eles. Então, na infância é muito importante que aconteça isso, que os pais consigam fazer com que os filhos tenham interesse pela leitura e eles vão se tornar adolescentes e adultos leitores, tá? Então, se você teve um pai ou mãe que fez isso, parabéns, tá? E se não teve tempo para isso, esse é o momento. Agora eu quero mostrar algo para vocês, não é aula de geografia, tá? Não é aula de geografia. Mas nós vamos falar um pouco baseado aqui no mapa do Brasil, tá? Então vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar porcentagem de leitura no país, tá? Para você ver quais são os estados em que tem o maior número de leitores e o menor número de leitores. Então vamos começar aqui. Vamos começar com o Nordeste. No Nordeste, 51%. Região Sudeste, 50%. E no Sul, 43%, Centro-Oeste 53% e no Norte nós temos 47%. Você deve estar se perguntando: professor, o que relação tem isso com a literatura?
nós estamos trazendo para vocês um pouco sobre a importância do ato de ler, para que você compreenda como hoje está o desenho da leitura no Brasil, como é que as pessoas estão se comportando diante da leitura. Tá? Ainda mais nós estamos num período de isolamento social, você tem a oportunidade de ler, né, ter um tempinho, organizar o seu tempo para que você possa conduzir aí várias leituras durante seu dia. Então o que é isso aqui? Isso aqui é uma pesquisa que vai me trazer a seguinte informação. Média no Brasil, 50% da população regional é formada por leitores. Então, como assim, professor? Ora, vamos lá. Vamos ver aqui. O vermelho é abaixo da média nacional. Então, vermelho está abaixo da média nacional em relação à leitura. Norte e o sul, abaixo da leitura. Não, tem que melhorar o nível. Na média nós vamos encontrar o verde. Quem é o verde? Sudeste está na média. Sudeste está na média. Em seguida, azul, acima da média, o centro-oeste, tá? E também nós vamos encontrar o nordeste. Parabéns ao nosso nordeste, né? Então, esse estudo aqui vai mostrar justamente a média de leitura no Brasil, que é 50%. A gente poderia melhorar, chegar a 70%, 80%. Porque na Argentina nós vamos perceber que em média se lê 12 livros, uma pessoa lendo 12 livros por um ano. No Brasil, média de 1 livro por um ano. Então a gente tem que melhorar essa relação com a leitura, tá? Vamos lá, dando sequência aqui a nossa aula, tá? Para que a gente possa compreender um pouco mais. Vamos lá. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre curiosidades sobre Sherlock Holmes, que é esse personagem que é tão estratégico, um personagem em que tem admiração do mundo inteiro e que por anos e anos ele se tornou uma espécie de amuleto do autor da obra Arthur Conan Doyle, tá? Então nós vamos conhecer um pouco sobre essas curiosidades referentes a Sherlock Holmes. Aqui eu coloquei uma imagem porque a gente consegue ver vários personagens que já interpretaram Sherlock Holmes. Então vamos agora conhecer um pouco das curiosidades. O detetive vivia na rua Back Street, que é a 221B, em Londres. O endereço existe e hoje é ocupado por um museu totalmente dedicado a Sherlock Holmes. Olha que interessante, você consegue perceber um personagem que ganhou tanta proporção, né, a nível de mundo, em que hoje tem um museu, né, onde você pode ter a oportunidade de conhecer, que é em Londres. Outra informação, uma de suas maiores marcas registrada é a frase elementar, meu caro Watson. Não aparece em nenhum dos livros escritos, por quê? Porque foi uma frase que foi muito utilizada para o cinema, né, para a série. Então, vamos lá. A frase foi criada pelo ator norte-americano William, um dos primeiros a adaptar a obra para o teatro. Dá pausa aí. Eu falei. O detetive vivia na rua Back Street 221B, em Londres. O endereço existe e hoje é ocupado por um museu totalmente dedicado a Sherlock Holmes. O mais interessante é que um personagem conseguiu um fato que não se tem na literatura, que é ganhar espaços grandiosos, como por exemplo um museu. Você perceber que um personagem tem a proporção de alguém que é vivo. Então muitas pessoas por muitos anos acreditaram que Sherlock Holmes existiu de fato e de direito, mas o personagem ganhou essa homenagem como um museu. Outra curiosidade é uma das frases em que se fala muito, em que ele disse em um momento que é elementar, meu caro Watson. Essa frase ela não vai aparecer em nenhum dos livros, nenhuma obra, nenhum clássico, mas ela está presente, ela foi criada por um ator norte-americano, William. Ele criou essa frase e adaptou para o teatro e logo em seguida a peça ganhou uma versão para o cinema em 1916, com William no papel principal, e ele foi responsável pela difusão do personagem no mundo com essa frase, elementar, meu caro Watson. Dando sequência, em 2012, o personagem Sherlock Holmes tinha aparecido em 213 filmes, representados por 76 atores diferentes. Olha a imensidão de personagens, de atores que foram sendo criados
ao longo do tempo. Então, Sherlock Holmes é a marca registrada. No início, nós colocamos Sherlock Holmes aqui, um senhor. Então, você percebe que vários atores conseguiram interpretar ao longo dos anos. Sherlock Holmes foi um personagem que morreu, né? Chega um momento em que o autor da obra faz com que o personagem encerre sua carreira, mas rapidamente a sua mãe e os seguidores, as pessoas que gostavam de ler a obra, começaram a questionar sobre o final de Sherlock Holmes e automaticamente, depois dessas informações, Sir Arthur Conan Doyle traz de volta o personagem principal para que ele possa desbravar e resolver outros casos de grande importância. Outro fato curioso sobre Sherlock Holmes é que um professor de psicologia, John, em 1999, ele cria um livro sobre o QI de Sherlock Holmes. E aí traz a conclusão da pesquisa, é que, levando em conta os textos, o detetive criado por Conan Doyle é bastante inteligente e não apenas sortudo. Então ele consegue utilizar aí a sorte, mas diz também, baseado no QI, que ele é um personagem que tem uma inteligência altíssima. Olha que interessante. Quando eu vejo essas informações eu fico vibrando, porque a gente percebe que é um personagem que conseguiu um espaço, que conseguiu um destaque grandioso na projeção, no cenário mundial da literatura. E ele vai seguir sequência aí, o seu nome, personagem, com as próximas gerações. As próximas pessoas irão com certeza conhecer um pouco sobre esse personagem. O mais interessante sobre isso é que os filhos irão conhecer um detetive que alcançou gerações inteiras, anos e anos, e que ele se materializou e ele conseguiu um espaço importantíssimo na literatura. Vamos lá, sequência a gente vai trazendo, para encerrar nossa aula, falando um pouquinho sobre o resumo dos capítulos que eu pedi para que vocês estudassem em casa. E aqui eu trago um capítulo interessantíssimo para que a gente possa falar um pouco sobre ele, que são o Piscinet de Ouro, que vai fazer uma abordagem importantíssima a um jovem que é estagiário, é contratado por um professor e vai trabalhar lá como auxiliar na casa desse professor, e acontece um crime. Há uma cena de um crime, ninguém sabe quem matou esse jovem, a governanta da casa ouve uns gritos e, assim como eu li no início da aula, ela vai lá e ela encontra aquele jovem no chão e ele só consegue dizer as últimas palavras, que é professor. E a partir daí começa uma investigação seríssima para desvendar o mistério. Sherlock Holmes começa a olhar e analisar e investigar todas as cenas. Aí sim ele consegue tirar suas conclusões. O segundo capítulo que a gente consegue encontrar, que eu pedi para que vocês fizessem a leitura em casa, é o jogador desaparecido. É um jogador cobiçado para o jogo da final de uma liga de beisebol, some em plena véspera da partida. Acontece que Holmes tenta achá-lo e descobre que ele se casou às escondidas e desapareceu para socorrer sua mulher que estava morrendo. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você, aproveite esse momento de isolamento social para continuar lendo sobre Sherlock Holmes, continuar se informando e adquirindo conhecimento. Um forte abraço. A leitura nos faz com que a gente possa aprender muito mais. Valeu!